Olá, a paz do Senhor Jesus, o meu nome é Rodrigo Batista. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um joinha, compartilhe aí esse link, esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Como a gente tem falado sempre, o nosso desejo é compartilharmos os ensinos do nosso Senhor Jesus, tá bom? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho registrado por Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 40. Evangelho registrado por Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Verso 41. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Só para você entender um pouco mais o contexto, Jesus ele tinha acabado de voltar da região de Decápolis, ali onde libertou aquele homem que nós o chamamos de Gadareno. Ele atravessa o Rio Jordão e chega em Cafarnaum. Cafarnaum basicamente era a base do ministério terreno do Senhor. Então muitas pessoas o esperavam ali, muitas pessoas o conheciam. E aí nesse momento chegam alguns discípulos de João Batista perguntando a respeito do jejum para o Senhor. Enquanto ainda conversavam, Jairo, que era o dirigente da sinagoga, responsável pela liturgia, pela administração ali na sinagoga, ele chega em Jesus e ele implora para Jesus que fosse até a filha dele, que estava gravemente enferma. Jesus então ele vai em direção à casa de Jairo, e é nesse momento que acontece aquela história da mulher do fluxo de sangue, que já estava enferma há 12 anos, ela já tinha gastado tudo que ela tinha para tentar ser curada e não conseguia. Então, ela toca na orla de Jesus, na roupa de Jesus, e imediatamente ela é curada. Enquanto Jesus ainda conversava com essa mulher, algumas pessoas vindo da casa de Jairo, chegam em Jairo e falam: ó, não perturbe mais o mestre, a sua filha, ela morreu. Jesus, ele olha para Jairo e fala: crê somente. Jairo, crendo no Senhor, eles vão até a casa de Jairo. Quando Jesus ele chega na casa de Jairo, já tinha uma multidão de pessoas já estavam ali. Naquele tempo, quando uma pessoa morria, o enterro era rápido. Então ali já estava totalmente organizado o culto fúnebre. As pessoas já estavam chorando a morte da menina e Jesus chega quebrando paradigmas, falando que a menina estava dormindo. As pessoas começaram a rir de Jesus, zombar de Jesus, então ele pede para tirar aquelas pessoas e ele vai junto com Pedro, com João, com Tiago e os pais da menina até onde a menina estava, e ali Jesus ressuscita aquela menina. Uma história fascinante, uma história magnífica. Jesus mostrando que ele é Deus, que ele é soberano, que ele está no controle da vida, da morte. Bom, eu separei algumas lições para compartilhar com você a respeito dessa história maravilhosa. A primeira lição é a fé em Jesus que Jairo mostrou. Jairo acreditava no Senhor, ele implorou para Jesus ir até a filha dele porque ele acreditava que Jesus poderia resolver aquele problema. A fé de Jairo nos chama a atenção. Jairo, ele acreditava que Jesus poderia resolver aquele problema, que Jesus poderia solucionar, ele acreditava que Jesus era o mais interessado na vida dele. Então a fé de Jairo nos chama a atenção e eu quero destacar isso. Tenha uma fé como a fé de Jairo, que mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio das dificuldades, ele acreditava que Jesus poderia fazer, que Jesus era soberano, que Jesus estava no controle. A segunda coisa que a gente aprende é que as coisas podem piorar, ou elas estão piorando, ou já pioraram. Mas eu quero frisar para você, Jesus está conosco. Quando as pessoas chegam em Jairo e falam que a filha dele tinha morrido e fala para ele abandonar Jesus, deixar Jesus de lado, Jesus olha para ele e fala: crê somente. E eu quero frisar isso para você. Se as coisas estão piorando, se as coisas pioraram, crê somente, creia que Jesus está com você, creia que Jesus é soberano, creia que Jesus é o mais interessado em fazer, em realizar um milagre na sua vida. Não desista, continue com Jesus, continue clamando por Ele, continue falando com Ele, continue andando com Ele, porque Ele é soberano, Ele é o mais interessado. E a terceira lição que a gente aprende é que quando Jesus ele chega na casa de Jairo, ele fala que a menina estava dormindo, as pessoas começaram a zombar, começaram a rir, elas não acreditavam que Jesus poderia realizar um milagre.
Jesus então pede para tirar essas pessoas e ele vai até onde a menina estava junto com Pedro, com Tiago, com João e os pais da menina. Ande com pessoas que acreditam no milagre, ande com pessoas que acreditam que Jesus pode fazer. Saia de perto de pessoas que desacreditam, que zombam da sua fé, que não acreditam que Jesus pode realizar um milagre na sua vida, que não acreditam que Jesus pode realizar, transformar, restaurar isso que você tem passado. O nosso Deus, ele é especialista em transformar maldição em bênção. O nosso Deus, ele é especialista em ressuscitar. E através desse vídeo, Deus, ele ressuscita a sua vida, ele ressuscita o seu casamento, ele ressuscita seus relacionamentos, ele ressuscita os seus filhos, ele é o mais interessado. Então saia de perto de pessoas que não acreditam que Jesus pode fazer. Então são essas 3 lições. A primeira lição é a fé verdadeira em Jesus. Jairo, ele mostrou isso para nós. A segunda lição é que as coisas podem piorar, já pioraram ou vão piorar, mas Jesus está conosco. Ele é soberano, ele quer realizar um milagre para a glória dele. E a terceira lição é: não fique perto de pessoas que não acreditam que Jesus pode realizar um milagre. Não fique perto de pessoas que não acreditam que Jesus pode ressuscitar essa área da sua vida, ressuscitar a sua filha, o seu filho, o seu casamento, o seu relacionamento com os irmãos na igreja local, o seu trabalho. Não fique perto de pessoas que vão te desmotivar, que vão te parar, que vão tentar parar a sua fé, que vão lutar, vão zombar da sua fé. Mas ande com pessoas que acreditam que Jesus pode fazer. Ande com pessoas que vão motivar você. Ande com pessoas que vão te desafiar a viver o sobrenatural. Deus te abençoe.